Olá pessoal! Então, hoje eu começo uma série de vídeos falando sobre a geoterapia, a utilização da argila com finalidade medicinal. E para a gente poder começar a falar sobre esse tema, né, eu não sei se você é um terapeuta ou profissional da área da saúde, se você é uma pessoa que gosta, né, de utilizar recursos naturais para se cuidar, a geoterapia ela precisa então ser compreendida, de onde ela vem, qual é o objetivo, qual é a área, né, como é que a geoterapia ela foi se formando até chegar aqui. Então, existem vários temas e várias partes assim, eu, inclusive acredito que todo mundo se interessa por um aspecto prático da geoterapia. Mas toda vez que a gente vai direto numa prática, a gente deixa um pouquinho sobre os seus conceitos fundamentais, a gente acaba fazendo uma aplicação que ela é vazia. Às vezes é uma aplicação muito sintomática, uma aplicação que você às vezes desconhece de onde ela surgiu, né? Qual que é o objetivo, qual é o verdadeiro potencial de você utilizar a argila para se tratar. Então a geoterapia ela está presente desde a antiguidade, né? É uma das práticas medicinais mais antigas, se não a mais antiga. A gente pode observar mesmo já na utilização dos animais, assim como os povos antigos os observavam, né, na natureza, utilizando a terra em várias situações para se tratar. É inclusive interessante, quando a gente vai num ambiente selvagem, a gente observa que os animais eles estão sempre ou na água ou rolando na terra, né? Os animais eles têm essa disposição ou essa necessidade de estar em contato com esses elementos. E a gente, será que a gente não? Muito pelo contrário, a gente precisa estar em contato com eles. Quem é que não sabe ou já não percebeu, não experimentou o benefício de caminhar um pouco descalço, né, sobre a grama, sobre a terra, fazer uma atividade de manipulação do barro, manipulação da argila, tanto no nível artístico, de cerâmica, ou quando você faz uma experimentação. As crianças adoram brincar com a areia. E a gente percebe como é que isso transmuta a energia delas, né? Leva elas a estados emocionais mais tranquilos, mais equilibrados. Então, eu quero falar para vocês sobre esse estímulo, essa resposta que a argila, né, que a terra, enfim, que os argilominerais vão ter no organismo. E é nessa capacidade de observar o efeito que ela faz no organismo, que se começa a desenhar o efeito medicinal dela. Então é muito comum a gente ver a argila numa aplicação estética, muito comum a gente ver a argila presente na composição de cosméticos naturais. Mas a gente às vezes não entende o porquê que ela está ali. Então eu quero falar para vocês que a argila ela não tem só aquelas características físicas que muitas vezes a gente já conhece ou a gente espera dela, né? Por exemplo, fazer uma esfoliação, um peeling facial, corporal, né? Com o pó da argila ou com a argila, dependendo da granulação que vai estar essa argila, você vai ter um efeito específico. Quanto maior o grânulo da argila, mais abrasiva, né? Um pó de cristal, inclusive, um pó de ágata, um pó de outras pedras, de quartzo, enfim, vai ter uma capacidade de esfoliação muito maior. Agora, a granulação da argila, sobretudo as caulinitas, né, que são argila branca, elas são muito fininhas, né? Então elas são um pouco abrasivas, mas elas são mais suaves nesse sentido. Então, quando a gente faz a utilização da argila na pele, a gente está estimulando ela física, mas também quimicamente. Então, muito além desse efeito superficial, a gente alcança, por meio da aplicação tópica, a argila atinge camadas profundas da pele. E ela não vai atingir só a região onde ela é aplicada. A argila, a geoterapia, ela tem um efeito sistêmico. Então eu acredito que é por isso que ela está dentro das práticas integrativas e complementares e ela também está se difundindo cada vez mais. Hoje você tem artigos científicos que vão explicar bastante sobre o efeito da argila no uso externo, no uso interno, tá? No aspecto estético, mas também no aspecto de tratamento em saúde. Em alguns países, né, algumas empresas farmacêuticas, muitas delas já têm medicamentos patenteados cuja argila está na sua composição. Isso para tratamento gástrico, para tratamento dermatológico. Tá? Então eu falo mais sobre isso, né, ao longo desses vídeos. Então você precisa acompanhar para você conhecer um pouquinho mais sobre a utilização da geoterapia. Esse foi só uma pincelada, foi só uma ideia, né, para entender, né, que tem muito, é um campo enorme, é um campo vasto. Eu como naturólogo, né, sou Crístenes, naturólogo, né, para quem ainda não conhece, para você que está chegando no canal, esse caminho da geoterapia é um dos recursos que eu tenho para tratar as pessoas. Então,
tem que lembrar que todas as práticas do naturólogo, enfim, essas práticas mais naturais, elas têm a capacidade de despertar a vitalidade. Como elas utilizam recursos naturais, os elementos da natureza, eles tendem muito a trazer a nossa vitalidade e não simplesmente tratar um sintoma, uma patologia, um desequilíbrio em si. É resgatar a energia vital, né? Aquele ânimo interno do ser humano. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.